Aqui para o início do segundo dia do 7º ciclo de formação de editores do portal da UFMG. Hoje, um recado antes. A palestra de ontem ela foi gravada e vai ser disponibilizada no site do portal, então fiquem de olho nisso. Se vocês quiserem checar alguma coisa que foi falado ontem, reassistir, que vai estar lá esperando por vocês. E hoje, para começar essa manhã, nós teremos um bate-papo sobre indexação com a Carla Cristina Vieira de Oliveira, doutora em Gestão e Organização do Conhecimento e bibliotecária do Portal de Periódicos da UFMG. E também teremos com o Bruno Fernandes Magalhães de Oliveira, bibliotecário do Portal de Periódicos da UFMG. E agora eu passo a palavra para eles. Bom dia, gente. Bruno, você tem microfone? Vai sem microfone mesmo? Aqui, eu tenho isso aqui. Dá para passar por aqui. Preciso mostrar um detalhe para ele, tá, gente? Não, você pode passar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, com vocês, tendo a oportunidade de conversar, gente. É um bate-papo. Então, por favor, se precisarem, né, tirar alguma dúvida, acho que, como bate-papo, legal que a gente faça na hora, né? Então, podem levantar a mão, se for o caso, a gente leva o microfone, mas se vocês quiserem vir aqui na frente, nós vamos agradecer. Foi assim ontem, né? E aí a gente vai conversando. O que eu e o Bruno souber esclarecer hoje, a gente vai esclarecer. Se a gente não souber, mas alguém da Assembleia souber, por favor, nos ajude. E se ninguém souber, a gente anota e depois responde vocês, porque é esse o papel dos bibliotecários do Portal de Periódicos no dia a dia. A gente sempre está buscando informações para poder estar informando vocês. Pode passar, Bruno. De baixo? Eu organizei um sumáriozinho, bonitinho, plagiando o meu amigo Gildenir, que toda a apresentação dele, ele coloca o sumário. E eu acho muito legal, porque é uma função nossa também de bibliotecários, né? Organizar as coisas. Então, vamos começar pelos slides. Nosso planejamento para hoje, gente, é conversar sobre o que é indexação, o que é indexar, né, uma publicação periódica. Divulgadores não são indexadores, esclarecer um pouquinho umas dúvidas que a gente vê recorrente no dia a dia da nossa atuação. Falar um pouco dos benefícios, explicar um pouquinho de planejamento, apresentar alguns critérios com algumas bases de dados como referência, embora é um desafio falar de critérios de indexação, porque eles mudam. Muitos de vocês que estão no dia a dia aí acompanhando essa questão da indexação, sabe? Eles alteram, eles são renovados, eles são atualizados, né? E pode passar, Bruno. E a gente tem que acompanhar, né? Então, a gente pensou, né, nesses tópicos para a gente poder conversar. No dia a dia, e aí nós vamos falar um pouquinho, né, do que a gente percebe também junto com a apresentação. No dia a dia, a gente vê muita dúvida dos editores. O que é indexação? Alguns, para os bibliotecários, eu não sei, tem algum bibliotecário aqui, além da gente? Não? Para os bibliotecários, é uma questão muito comum. A gente estuda isso, né, em outras fontes informacionais, na questão de indexar os livros, os próprios periódicos, bases de dados, a gente sempre está trabalhando com isso. Mas, para quem está na parte da editoração científica, quem está iniciando, às vezes, né, gente? Quem está no dia a dia prático, né, Zumira? Não, já é tranquilo. Mas, para quem está iniciando, às vezes, isso é um pouco confuso. Então, eu quis trazer aqui 3 etapas, basicamente, que a gente chama de indexar, só para a gente poder esclarecer.
que no dia a dia é muito comum dentro da editoração a gente falar, eu tenho que indexar um periódico, eu quero indexar um periódico. Você pesquisou um periódico indexado? A gente usa repetidamente essa questão do indexar e da indexação. Mas o indexar e a indexação, ela pode ser o processo, né, de inclusão em algum recurso informacional, e é que eu quero chamar a atenção que, quando a gente falar recurso informacional aqui, a gente está pensando em base de dados, diretórios, portais, índices. Não necessariamente, quando a gente fala indexação, é só base de dados. Então, a gente pode indexar em outros recursos informacionais. Então, a indexação, processo, indexar uma publicação periódica é um processo e envolve uma outra questão, que é a solicitação. Então, quando eu penso em indexação, você indexou? Aí eu já estou falando, você solicitou a indexação dessa revista em alguma base de dados, em algum diretório, ou em algum recurso informacional, se eu não quiser fechar? E tem a questão da política de indexação, que essas bases de dados, como também portais, diretórios, índices, podem produzir. O portal de periódicos, recentemente, também, né, criou uns critérios. Então, esses critérios seriam, de uma certa forma, critérios de indexação. Só para a gente poder pensar que a indexação ela é muito ampla, ela pode ser tudo isso. E é fundamental no dia a dia de um periódico. Então, o que é indexar uma publicação periódica? É isso que a gente estava conversando, mas é pensar que é possibilitar que aquele periódico seja visível, gente. Acima de tudo é isso. É pensar na visibilidade, na recuperação daquela revista. Então, quando eu penso em indexação, eu estou pensando que eu vou submeter meu periódico num processo de avaliação que, de certa forma, vai validar a qualidade da publicação periódica. Por quê? Para ser indexado, ela vai ter que atender os critérios, né? Dentro lá daquela questão que eu lembrei da solicitação. Então, o que é... Carla, tem limite? Não, não tem limite. Se eu quero tornar a minha publicação visível, eu não tenho que limitar. Mas eu posso me organizar e criar metas de como eu vou fazer esse processo de indexação. Então, se eu estou com uma publicação que a gente tem hoje no portal, publicações que são muito indexadas, ótimo. O que essas publicações têm que ficar de olho? Alguém pode me ajudar, já que é um bate-papo? As que já estão indexadas, gente, estou provocando. E se estão seguindo as atualizações dos critérios. Porque eu posso ser pega de surpresa se eu consegui indexar, estou pila na fita, eu nem vou lá ouvir o portal falar de indexação, não. Eu já indexei a minha publicação há 10 anos, para que eu vou lá? Mas eu indexei e não olhei mais os critérios, por exemplo, eu vou citar Cielo. Cielo acabou de atualizar os critérios. Então, se tem uma publicação da Cielo que está feliz da vida, porque está indexada na Cielo, mas não está acompanhando as atualizações, ela pode ser surpreendida a qualquer momento. Nós já tivemos, infelizmente, isso no portal, tá, gente? Então, a gente está falando de coisas que a gente já viveu. E é muito difícil indexar em algumas bases de dados. Mas é muito mais difícil voltar a ser indexado depois que você deixou de ser indexado por aquela base de dados. Então, se a publicação já é indexada, o foco tem que ser em se manter atendendo as mudanças. Ontem nós tivemos aqui, aí eu já estou pulando um pouquinho, e aí, como é um bate-papo, eu vou fazer isso. Pode ser que eu repita algumas vezes, mas eu acho que é importante. Ontem nós tivemos a oportunidade aqui de ouvir a professora Suzana sobre ciência aberta. A revista da professora Suzana é uma revista que... A revista Educação em Revista, para quem não sabe, né? É uma revista que está na Cielo e que está já trabalhando a organização de tudo dentro da revista. Ela colocou isso aqui ontem, né? Já estão reunindo para atualizar de novo os documentos, a documentação, visando atender os critérios da Cielo. Ela tem que estar preocupada mesmo, porque ela já está, ela tem que manter tudo de acordo com o que a Cielo está
pedindo, né? Orientando. E não é, gente, também uma mudança radical. É bom, importante falar isso. Acompanhar as mudanças das bases nunca é radical, tipo assim, da noite para o dia, mas ela já vai sinalizando nos documentos o que ela vai pedir na próxima atualização. Então, se ela já sinaliza no documento o que ela vai pedir, aí é o que eu falei lá, que eu vou falar ainda do planejamento. As revistas precisam se planejar mais. Precisam estar de olho nos critérios, as que já estão indexadas, e planejar, olhar o critério. Saiu um critério novo agora em setembro da Cielo. Se eu estou na Cielo, eu tenho que saber tudo desse critério novo e me organizar. O que eu vou conseguir fazer, com quanto tempo, como fazer, é uma autoanálise. E essa autoanálise ela ocorre para quem não está indexado. Depois, até, se Zumira puder, eu gostaria que ela desse um momento que ela sentir à vontade ali, um testemunho, porque eu estou falando Zumira, porque eu entrei no portal em 2015 e a revista dela, para mim, tem outras, tá, gente? Mas ela está aqui na minha frente, eu não posso deixar de falar. A revista dela é, para mim, um dos grandes exemplos de revista que está de olho no que precisa fazer, de revista que se planeja, que busca, passo a passo, galgar os passos mesmo, visando algum objetivo. Eles têm um objetivo de qualidade. Então, eles reúnem, planejam e fazem. É isso que eu acho que esse bate-papo nosso aqui tem que ficar claro. Bom, só complementar o que a Carla falou, estou lembrando de um exemplo, a partir do momento que a gente implantou a política, né, e começou a cobrar indexação, um deles era Latindex. E muitas vezes, o Latindex ele tem o diretório que meramente, digamos, registra a revista, né, diz assim, tá, eu sei que você existe, e até 2017 ele tinha um tipo de indexação, e a partir daí ele atualizou os critérios e passou a chamar de catálogo 2.0. Então, tinha um catálogo anterior, e muitas revistas da UFMG estavam nesse catálogo anterior, né? E aí, na hora que o Latindex passou para esses novos critérios, não valia mais como indexação, ele passou a ter um novo critério de indexação, né? Esse tal catálogo de 2.0. E muitas revistas entravam em contato com a gente na hora que elas viram que não participavam da política, falaram, não, mas eu sou indexado no Latindex, olha aqui, mandava até o link. E a gente sempre retornando, falando, tá, você era, agora os critérios alteraram e a própria Baixa retirou, está escrito aqui que você faz parte do catálogo 1.0 e ainda não foi avaliado para o 2.0. Ainda muitas revistas, ainda hoje em dia, permanecem nessa situação. Então, acho que é um bom exemplo do que a Carla acabou de comentar. Com certeza. E, às vezes, fica assim, parecendo que a gente que não está vendo, ou a gente está criando coisas demais, mas não, gente. É o olhar do editor para a publicação. Então, indexar uma publicação periódica é buscar uma avaliação desse periódico, acima de tudo. Ele vai passar por um processo de avaliação diverso, tá? Aí que entra a questão. Nós temos bases de dados muito rígidas, muito concorridas, temos bases de dados mais acessíveis, vamos colocar assim, não sei se é essa a palavra certa, não, mas mais flexíveis, com critérios mais tranquilos. E aí que cabe o caminho do editor. Ele tem que buscar, primeiro, olhar para a publicação que ele tem. O tempo de vida dessa publicação é um fator importantíssimo a ser considerado. Porque alguns periódicos vão determinar... algumas bases de dados, ou melhor dizendo, para não fechar em base, alguns indexadores vão determinar um prazo mínimo que esse periódico exista. E esse prazo, gente, ele não é à toa, não, tá? É porque a gente sempre brinca, né, Bruno? Criar periódico é fácil. Sustentar a publicação periódica já não é tão fácil assim. E vocês sabem disso melhor do que eu e do que o Bruno. Existem alguns estudos que mostram que um periódico ele passa por uma crise igual uma empresa, que alguns periódicos morrem antes dos 3 anos de idade, pela dificuldade que é igual uma empresa, né? Dizem, eu não sou empreendedora, mas dizem que as empresas também, né, passam por essa crise aí de sustentabilidade até os 3 anos.
Só para aproveitar o colega da Destroços aqui, né? O portal de periódicos ele estabelece como mínimo de 3 anos para poder atingir a política, né? Considerando o que a fala da Carla agora. Inclusive, já que a gente comentou do critério do portal, o critério não foi criado também da cabeça da Carla e do Bruno, não. Foi passado por um estudo, e da Terezinha, que é presidente do COGEP, vamos defender, né, Terezinha? Foi passado por um estudo de critérios. Inicialmente, o COGEP, né, estava pensando em critérios ligados ao Qualis, desculpa. Depois a gente achou mais prudente abrir mais, porque o Qualis limitaria muito. Então, foi pensando em abrir que garramos na questão da indexação. Por quê? A indexação, ontem a professora, quem estava presente aqui, eu acho que uma coisa que para mim me marcou muito, a Zumira vai entender, ouvir a fala de uma educadora. Eu ouvi a fala da Suzana ontem, com um processo de educação tão bonito, uma revista educando os seus leitores, os seus avaliadores. Para mim, é o resumo da fala ontem, gente. Educando mesmo, ensinando os avaliadores, os autores, a equipe dela de editores, está todo mundo sendo meio que educado para o novo cenário da ciência aberta. E eu acho que é mais ou menos isso que o portal quer também com a questão dos critérios. É mais ou menos uma educação. Por quê, gente? A gente tem revistas que já estão no patamar, que o que eu estou falando aqui, elas nem conseguem visualizar. Mas a gente tem revistas que estão começando, que ainda estão, talvez, engatinhando, entendendo, e nisso a gente passa também pelas trocas que vocês sabem que ocorrem, né? Trocas de editores, trocas de equipe editorial, ter que recomeçar, ter que aprender. Por que o ciclo de formação existe? Para a gente ter essa oportunidade de tentar trocar experiência também, né, entre vocês, editores, mas, ao mesmo tempo, passar algum conhecimento para que vocês possam tornar mais fácil a vida de vocês. Bom, volta para mim, Bruno. Isso, eu só queria reforçar uma coisa. A indexação, então, eu falei, né, tornar visível. A indexação é a maior ferramenta de visibilidade que um periódico tem, que vai fazer a revista ser conhecida, as pessoas recuperarem os artigos serem lidos, e isso gerar até métricas, né? Então, é muito importante indexar. E aí a gente tem bases que são multidisciplinares, ou seja, que cobre todas as áreas, ou grande parte das áreas do conhecimento, e a gente tem bases de dados especializadas. Então, quando eu falo da questão do autoavaliar, é importante vocês olharem esses dois núcleos, porque cada revista está vinculada a uma área do conhecimento. Então, se o caminho, se a estratégia for a base de dados especializada for mais fácil que a multidisciplinar, comece pela especializada. Eu não tenho como afirmar que sempre vai ser mais fácil a especializada, tá, gente? O que vai dizer isso? Os critérios. Então, por onde começar? Pela leitura dos critérios. O que fazer? Comparar mesmo, fazer uma tabela, uma planilha, colocar os critérios e pegar a revista e olhar. A revista tem ISSN? Sim. É isso mesmo, é beabá mesmo. A revista tem contato de editor? Sim. A revista existe há 2, 3 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, dependendo do que aquele indexador pedir. Sim, não. A revista tem 1 ano, então eu vou ter que me planejar durante esse... precisa de 3, eu tenho 2 anos para me planejar para atender tal e tal e tal critério. Por isso que eu vou falar a palavra planejamento o tempo todo aqui, gente. Não tem como fugir. Indexação é através de avaliação e planejamento. Aqui eu citei alguns que vocês conhecem, grande parte, né? Mas só para poder diferenciar o que é multidisciplinar, cobre todas as áreas. O que é especializada, é específico daquela área do conhecimento, pode passar, Bruno? E lembrando que, durante muito tempo, gente, a indexação era mais difícil ainda. Hoje, eu acho que o processo está mais fácil, está mais transparente, está mais visível. E outra questão, antigamente, a gente dividia também as bases de dados em base de dados de resumo e base de dados de texto completo,
Hoje, praticamente, a gente não fala isso, porque, com a tecnologia da informação, as bases conseguiram, de resumo, linkar no texto completo, e a gente, grande parte das vezes, já sai naquela pesquisa, numa base que nasceu de resumo, a gente já sai com o texto completo. Grande parte das vezes, não é sempre, né? Bom, fala aí um pouco de indexação, e aí eu queria falar um pouco do que não é indexador, mas que também é uma fonte de visibilidade, não deixa de ser, tá? Mas não é indexador. Por que eu preciso falar não é indexador? Porque, às vezes, a revista vai submeter em algum critério que fala precisa estar indexado em 3 bases de dados. Ou algum edital, né? Não necessariamente está submetendo a outra base. Pode ser um edital de financiamento, alguma coisa assim. Aí a revista olha para ela e fala, eu estou no Pérgamo, eu estou indexada. Não. O Pérgamo é muito importante como uma ferramenta de divulgar a sua revista. Vai auxiliar localmente a comunidade a encontrar aquele artigo, mas não é um indexador. Aí, a gente também vê isso divulgado em muitas revistas, tá? A gente sempre pede, conversa para as revistas, sempre deixar visível qual base de dados ela está indexada. Isso tem que ser atualizado também, tá, gente? Porque se deixou de ser indexado, você tem que tirar. E também você tem que informar tendo certeza que está indexado. Porque isso que o Bruno colocou é muito sério. Às vezes, os editores confundem, cadastrado, algumas bases de dados cadastra e indexam. Aí, às vezes, os editores confundem, está cadastrado, mas não está indexado. Ou seja, é como se estivesse num diretório daquele indexador. Mas, ou ainda está fazendo parte do processo de avaliação e ainda não foi considerado a indexação daquele periódico, ou o editor precisa fazer mais alguma etapa para poder ser indexado. Então, tem que ter clareza disso, porque senão você informa errado também. Biblioteca digital, repositório, não são indexadores. São divulgadores, são importantes, não estamos falando que não são importantes. Mas a gente tem que colocar... Pode colocar, tá, gente? Eu não estou falando também que não pode colocar na revista, não. É importante você colocar que a sua revista está divulgada. Mas você vai chamar de divulgador, você vai colocar em outra parte, não junto com os indexadores. O Qualis é o que a gente vê mais comum, tá? Isso aí, a maioria dos editores acha que ter um Qualis está indexado e não é. Só uma observação sobre o Qualis, que o Qualis ele não foi criado para avaliar publicação periódica, embora ele é utilizado erroneamente, nacionalmente, por várias situações, como esse índice de avaliação. Ele não é para avaliar, na verdade, periódica, é para avaliar programa de pós-graduação. Tá? Mas o Qualis, ele não é um indexador. Ter o Qualis é importante, sim, você tem que informar, sim, mas não junto como indexador. Tá? E a mesma coisa acontece com os indicadores também de visibilidade. Eles são importantes, são necessários, mas eles também entram em outra informação. Lá no sobre, pode colocar no sobre indicadores de visibilidade, tais. Divulgadores, tais. Indexadores, tais. Dá um nome próprio para cada coisa. Também, né, não são indexadores. Sociedades, associações a qual o periódico está vinculado, são informações importantes de estar no periódico? São. Vou reforçar sempre isso. Mas não indexadores. O DOI e o Orcadi, claro que precisa ter, mas também não é indexador. As redes, né, de colaboração, como as redes sociais, Facebook, mesma situação. E os sites institucionais, né, por exemplo, periódicos da UFMG, ele é da UFMG, mas o site não é um indexador. É uma informação importante de estar divulgada? E principalmente porque os indexadores vão verificar responsabilidade institucional, sustentabilidade institucional, mas a gente coloca no lugar certo. De uma certa forma, acho que eu já venho falando, mas antes de eu continuar aqui, né, eu não sei se alguém quer falar, né, gente? Não fica eu falando. Por favor, vou voltar a lembrar que se alguém quiser falar, pode levantar e a gente vai conversando.
De uma certa forma, pode falar. Se identifica primeiro para gente. Você vai no microfone? Da universidade teria que cadastrar como editora. Explicar, você mudou e etc. Eu conversei com umas 10 pessoas diferentes lá. Teria uma diferença entre o indexador Web of Science e o Cielo, o Scopus, o Sumário, que a gente mesmo entra em contato. Eles realmente me pediram e eu pedi me cadastrar como editora, porque eu não seria responsável por todas as revistas da UFG, mas só por uma. Isso para mim é novidade, tá, Raquel? Foi um e-mail que eles me mandaram agora, recentemente. Então, se isso é novidade, então, para nós dois. Eu queria saber se existia essa diferença. Não, até onde eu sei, e aí o Bruno me corrige se ele souber de mais informação, até onde eu sei, a Web of Science funciona do mesmo jeito das outras bases. Tem os critérios, você tem que atender os critérios, embora a Web... talvez a Terezinha tenha informação aí, nós vamos conversar. Embora... a Web of Science tem 3 bases principais e uma emergente. O que eu saiba, eles vão acompanhando a produção das bases de dados, eles que, né, vão levantando a visibilidade das bases de dados, mas você pode fazer uma submissão, pelo menos podia, tá? Não sei se alterou. E essas bases de dados que eles vão mapeando, principalmente ranking, reconhecimento, elas entram na base emergente e começa a ser monitorada, avaliada, até poder subir para a base principal. E a última informação que eu tive é que agora eles também vão dar JCR para quem está na base emergente. Antigamente, JCR é só para quem estava nas 3 bases principais. Agora vai ter, a partir do próximo ano, também uma cobertura para as bases emergentes, o que vai também melhorar a visibilidade das bases que estão lá nessa base, tipo incubadora. Você quer falar no microfone? Não. É só eu ia sugerir que a Raquel encaminhasse para o portal esse e-mail, para a gente, como portal, entrar em contato com a Web Science, porque não faz sentido, já que cada revista tem que obedecer. Alguém submeteu a Web Science também recente, além da Raquel aqui? Mandaram um e-mail falando, olha, preciso mostrar que você é responsável mesmo pela revista. Você tem direito de responder pela revista. Aí, no caso, no programa de pós-graduação lá, a gente tem uma portaria que o programa faz com a gente como editor pelos 3 anos de mandato que a gente tem. Mandei, traduzi para o inglês a portaria e falei, olha, tá aqui, não vou fazer tradução de aumentada disso não. Aí eles falaram assim, tá, mas você só é responsável. Essa revista, então, eu falei, sou responsável. Essa revista. Ele falou, olha, para você submeter uma revista, você tem que ser o editor responsável da instituição editora, digamos. Como se fosse, eles falam uma linguagem privada, na verdade. Como se tivesse uma empresa, uma editora, que tem várias revistas diferentes e ela cadastra revistas diferentes. Eu, como cadastrada, eu teria o direito de cadastrar as várias revistas que estariam sob o meu comando. Que, na verdade, aí a gente parou nesse momento, assim, de tentar entender como é que a gente vai adequar um sistema que é, na verdade, privada, né? Para essa lógica nossa que não tem nada a ver com esse processo. Foi aí que a gente parou agora, deve ter 2 semanas, mais ou menos. Eu acho que a gente vai ter que ver isso via portal, então, né? Qual que é a orientação
perspectiva está na Web of Science. Tem alguma revista aqui que está na Web of Science? Não? Bom, manda para a gente que nós vamos pesquisar. Pode. Bom, mais alguém quer comentar sobre essa questão? Vamos voltar, então. Os benefícios, acho que isso é visível, a gente já comentou aqui, né? Mas, acima de tudo, divulgar a produção científica, aumentar a inserção do periódico na área do conhecimento, que eu gostaria de realçar, além da recuperação, né, que eu já falei, além de possibilitar uma padronização dos periódicos que estão naquela coleção. Então, quando você pega os periódicos da Cielo, você vê que tem um padrão ali pensado, né? Pode passar. Aí chegamos no que eu já venho sinalizando desde o início. O que é importante reforçar, né? É isso. A Raquel acabou de comentar aí, né, que ela está num processo aí de submissão de periódico. E é isso o processo. Às vezes é um bate-leva mais de uma vez, né? Mas, acima de tudo, não tem como, quando você faz uma submissão, né, num periódico, você não tem como também ter certeza de quando eles estão avaliando seu periódico. Então, é muito importante de só submeter depois de você já ter feito o diagnóstico, né, da publicação, ter alterado o que precisa alterar. Porque você não sabe se vai acontecer essa avaliação no dia seguinte ou daí 6 meses. E você saber, olhar para o seu periódico, saber o que... Porque tem coisas, gente, que depende de você. Tem coisas que não. Ela acabou de citar uma coisa aí que talvez não vai depender dela. E se mudou. A gente falou de mudanças de critérios. Se mudou alguma coisa na Web of Science, foi recente. Porque a gente tem revistas indexadas lá e sempre foi o editor. E aí é uma coisa que eu queria colocar. Quem que submete? A gente recebe essa dúvida muito por editores. Quem que submete o periódico para indexação? É o portal? Eu tenho que contratar um bibliotecário? Normalmente, é o editor que faz esse papel. O portal até auxilia, às vezes, quando o editor precisa de alguma orientação para tirar uma dúvida igual essa da Raquel, ela vai mandar, a gente vai tentar entender, né? Vamos correr atrás e vamos retornar para ela. Mas a gente não faz indexação de nenhuma revista. A gente, pelo menos não hoje, gente, por questão também de estrutura. Portal de periódicos hoje é eu e o Bruno, né? Pode ser que um dia a universidade nos dê recursos que a gente possa assumir isso também, é claro, né? Hoje a gente não tem essa estrutura. Algumas revistas têm bibliotecário na equipe. Isso é ótimo. Algumas revistas não têm formalmente o bibliotecário na equipe, mas eles fazem alguns convênios ou chamam o bibliotecário para fazer parte da equipe da revista, né? Como um editor. Aí pode dar qualquer nome, um editor de apoio, um editor de seção, ou um editor técnico, né? E algumas revistas fazem convênio com as bibliotecas da própria universidade. Vou falar isso com muito cuidado, porque uma vez uma bibliotecária da universidade veio atrás de mim brigando, porque a gente sempre falou para os editores procurarem, mas é para procurar, gente, mas é para procurar como um suporte técnico que você vai ter que ter uma contrapartida, porque não é função deles na unidade fazer isso. Eles já têm a função deles. Mas hoje a gente tem um quadro de bibliotecários muito acadêmico, talvez. Não sei se essa seria a palavra certa. A gente tem vários bibliotecários mestres e doutores dentro da UFMG. Então, para alguns, pode ser interessante, sim, estar numa equipe editorial, por currículo, né, por troca. Né? Então, é um caminho, mas, na prática mesmo, a revista tem que se organizar. Ela tem que ter alguém. Nem que esse alguém seja o próprio editor, ou o editor delegue para alguém da equipe editorial que vai ficar mais à frente desse processo. O caminho, primeiro, é olhar para dentro, olhar para si e ver qual critério a gente consegue atender. E fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. Tá? Então, primeiro, os periódicos que são... Desculpa de novo. Os indexadores que são mais fáceis. Tem alguns indexadores
e aí, como eu expliquei, né, dentro de recursos informacionais, a gente vai ter índices, diretórios, portais. Começa pelos que são mais fáceis, que pede só cadastro, ou que pede cadastro, mas alguns elementos formais que a revista já tem. Então, é isso. A revista não tem... A gente tinha muito problema antes, né, Zumira, do DOI. A Zumira batia lá na gente, Carla, eu preciso do DOI, me ajuda. E a gente ficava louco, querendo ajudar e sem poder. Hoje a gente conseguiu, graças a Deus, né, o DOI faz parte para as revistas que atendem os critérios. Aí vocês vão falar, mas como começar? É o caminho, começar das revistas, dos indexadores com menor critério, até chegar a atender algum dos critérios que, por exemplo, hoje o portal ele tentou flexibilizar no máximo, né, Bruno? Para a gente não fechar a porta por causa do DOI. E aí a gente tem revistas como a revista, estou vendo os meninos ali atrás, que tem quantos anos? Praticamente nasceram no período do portal, né? Eu lembro da vez que eles foram lá para pegar informação, porque estavam criando. Acho que não foi vocês, né? Porque vocês fazem a renovação, mas eu lembro dos meninos indo pegar a orientação, porque estava criando a revista. Quantos indexadores vocês têm, só por curiosidade? Mais ou menos assim, que vocês lembrarem. Uma revista de 6 anos com 5 indexadores. Gente, eu não estou... eu estou querendo chamar, só para vocês verem os exemplos, no sentido assim, de planejamento. Porque a revista Revice também me brilha os olhos falar isso, porque é uma revista que troca... De quanto tempo vocês trocam? De 1 em 1 ano. E não perde o foco. Eles têm um planejamento, porque senão eles não estariam com 6 anos e 5 indexadores. Sabe? Então, planejamento é mais no sentido de exemplificar que o planejamento é a chave de tudo aqui. Oi, pode falar. Quer vir aqui? 8. Corrigindo, 8. Foca, né? Isso é importante, sim. E obrigado pelo testemunho. Bom, só reforçando aqui uma coisa. Fez um planejamento, precisa mudar alguma coisa, lembra de documentar a mudança. Porque, às vezes, acontece de mudar algumas coisas e o documento, a política editorial, dos autores lá, diretrizes dos autores, não está adequada. Deixar de publicar um número, vamos dizer assim, para mudar esse. Senão eu vou colocar 2 números funcionando ao mesmo tempo, né? Vão ser publicados um número e outro, assim, com uma semana de distância entre o outro. Existe alguma estratégia que eu posso usar para conseguir adequar a revista para isso? Eu entendi. Você está querendo, digamos assim, atender, só que atender significa ou perder um número ou fazer 2 correrem juntos, né? Se você quiser atender.
Eu tô olhando para esse e-mail tem 2 semanas. Como é que eu respondo? Eu tenho uma ideia aqui, mas não sei se o Bruno quer falar primeiro. Na verdade, eu não tenho uma ideia para esse seu problema, mas eu tenho uma sugestão e uma pergunta. Você pretende, em algum momento, que a revista seja indexada na Cielo? Raquel, o microfone não vai nela, não. Estou com medo da transmissão perder. Foi avaliar uma série de artigos que tinha mais de 1 ano e meio, que esperando para ser avaliado lá. E agora a gente está em um dia na avaliação. Só que a gente não cumpre um critério do Cielo, que é ter no máximo, acho que é 6 mil. Agora mudou, eu esqueci. Mas é um prazo máximo entre a submissão e a publicação. Definitivamente, se eles analisarem lá, a gente está tudo errado. Então, eu preciso fazer esse caminho por pelo menos um tempo, para que na hora que eles forem analisar o sistema, eu conseguir pelo menos tentar se aceita, né? Porque isso já me corta automaticamente. Ô, gente, a gente está num bate-papo tão legal que eu estou preocupada, porque ele vai gravar e depois eu vou disponibilizar. Estou preocupada do povo não ouvir o que vocês estão falando, só ouvir a resposta. Depois, se você puder vir no microfone da próxima vez, acho que vai ser legal isso para todo mundo, pensando nisso. Mas o que eu pensei? Como uma sugestão. Eu não tenho uma resposta nesse momento aqui para solucionar a sua dúvida no sentido de manter quadrienal. Mas eu tenho uma sugestão para você a longo prazo. Se você pretende submeter a revista no Cielo, nessa última versão, eles estão pedindo que as publicações sejam contínuas. Então, eu aproveitaria essa oportunidade e mudaria, já que você vai mudar, já que você tem que mudar, eu mudaria a questão da periodicidade para publicação contínua. Temos periódicos que funcionam em publicação contínua. A Zumira eu sei que é. Depois, se você tiver dúvida, a gente pode ver, né? Revise. Tem muitos, acho que já tem muitos, né? Reme, aqui já tem 3, só aqui. Se você quiser, o pessoal pode falar da experiência aqui, né? De como tem sido, assim. A perspectiva está em processo? Aí. Eu acho que essa é a tendência futura, tá, Raquel? Então, você vai ficar quebrando a cabeça para atender. Se você já pode abrir um pouquinho, por isso que é legal você fazer isso. É Lucas? João, eu confundo vocês dois. O João falou de abrir uma planilha com todos os critérios de todos os indexadores e ver. Eu consigo atender, igual você já sabe que você não consegue Cielo nos próximos 2 anos, mas se você consegue pegar um critério da Cielo e, por exemplo, né, da Latindex e atender junto você já está dando um salto. Entendeu? Então, você, às vezes, consegue mexer de uma forma que você vai já alcançar o outro, numa mexida. Zumira, vem cá, Zu. Não só isso, só do tipo de conversa. Ai, que bom, gente, resolveram meu problema. Quem que estava? Fala, desculpa. Você? Eu ia responder. Você perguntou se a gente tem revisor e diagramador em fluxo contínuo. A gente tem uma equipe grande. Mas o que acontece? É porque a revista Docência do Ensino Superior é uma revista que tem 12 anos, ela não é ligada a um programa de pós-graduação e nem a uma unidade acadêmica, ela está dentro da Prograde, na Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino. E lá a gente tem um grupo grande de estudantes. Eu sou técnica, não sou docente. Na revista, hoje, a gente tem 2 pessoas que são docentes, mas todas 2 com trajetória assim, de que entraram como doutorandas e depois defenderam, e agora são docentes na universidade e continuam colaborando com a revista. Então, é uma estrutura de equipe diferente. A gente tem muitos estudantes de pós-graduação e de graduação. Os nossos revisores hoje são 6 estudantes da Letras. E é um esquema muito melhor do que quando a gente tinha revisores terceirizados, que a gente já teve revisão terceirizada.
E aí hoje a gente tem como bolsista de graduação estudantes da letras e funciona assim maravilhosamente, sabe? Então a gente tem a equipe funcionando continuamente em todas as frentes de trabalho, com subequipes, como o colega ali tinha falado. A gente também tem a subequipe de redes sociais, subequipe de indexadores, subequipe de revisão, sabe? Todas as frentes. O nosso desafio hoje é a internacionalização. Então, a gente tem agora uma subequipe que está estudando e trazendo estratégias para a gente melhorar no quesito internacionalização. Então, é uma lógica muito diferente do que funciona nos outros periódicos, normalmente. Bom, gente, eu vou correr um pouquinho, porque temos a Larissa aqui daqui a pouco, senão, né, a gente pega o tempo e temos algumas coisas que eu queria pontuar. Então, do planejamento, acho que já... Beleza, e aí você pode falando daí. Eu acho que foi bom. Eu já falei dos benefícios, eu estou apanhando aqui. Aqui eu trouxe alguns critérios bem geralzão, tá, gente? Não é específico de um, mas são de vários. Mas está faltando, é claro, porque tem as especificidades de alguns. Só para a gente pensar. Comparando alguns critérios, a gente já viu que eles trabalham com aspectos formais de qualidade do processo editorial. Zumira falou na questão da internacionalização. A maioria já puxa a demanda de ter título e resumo em inglês. Então, se eu estou pensando na internacionalização para daqui 5 anos, eu tenho que começar a fazer um piloto e, aos poucos, fazer parceria. Quem que vai... Eu não tenho dinheiro para tradução. Quem que vai traduzir? O autor. Você tem que começar a, talvez, delegar essa função para os autores. Não estou falando que tem que ser assim, tá, gente? Cada periódico vai encontrar uma solução, mas é o que a gente vê acontecendo mais na prática. Então, eu tenho que estar de olho no meu conteúdo, né, na questão da originalidade, mas também, hoje, se eu estou mirando no Cielo, eu tenho que pensar na questão do conteúdo da ciência, de estar com questões voltadas para a ciência aberta. Então, eu tenho que pensar que eu vou ter que pensar, talvez, em criar um sistema de submissão com preprints. Então, tudo isso você já tem que ir planejando. Eu vou mirar Cielo daqui 10 anos, vou mirar Cielo daqui 5 anos, e o que ela está pedindo hoje, o que eu tenho que fazer para poder conseguir aquilo lá. Você quer falar, Lucas? Não, achei que você tinha levantado a mão. A questão da heterogeneidade, de planejar de maneira que não fique os autores sendo da instituição, não necessariamente só da unidade, mas também da instituição, abrir o máximo que você puder. Então, você sabe que a maioria está pedindo para ter abrangência geográfica de editores, de autores, de pareceristas. É essa a regra do jogo. Então, eu já começo a criar algumas porcentagens para isso. A pontualidade, eu achei muito legal a Raquel trazer esse problema dela, porque ela precisa, acima de tudo, não atrasar. E aí, eu queria só... Você falou um negócio, eu ia falar, e eu achei legal também, e acho legal deixar isso claro para vocês, que não existe um consenso com essa questão da periodicidade. Por isso que, hoje, pensar em publicação contínua é uma estratégia que eu acho que as revistas precisam aderir. Porque... Isso que você colocou. O indexador considera que, se você publica no final da periodicidade, você está atrasado. Mas ele não está errado de considerar isso, porque não existe um consenso nisso. Eu já fui em fórum onde isso foi discutido. Alguns consideram que o início, se você falou que a periodicidade, né, é semestral, vamos pensar assim, você tem que estar publicando em janeiro. Se você publica com período divergente, né, por causa, talvez, né, de internacionalização, qualquer outra coisa, você tem que especificar isso no documento. E tem que ficar claro qual que é o mês que inicia a periodicidade no documento. Obrigada, Bruno. Você coloca, então, um número por ano, é isso? E vai publicando de acordo com os artigos? Como é que funciona? Na contínua? Na contínua. Porque vai ter que fechar um número, né? Quando que fecha esse número? Como é que você estabelece critério de
Normalmente é isso, né? É anual. Não? Vou deixar a Zumira explicar melhor. Não tem número, É é volume único que chama. É o volume único. O volume é o ano. A nossa revista era semestral. Então, tinha volume 4, número 1, volume 4, número 2. Desde 2019, a gente adotou publicação contínua. Então, a gente tem o volume 9, o volume 10, o volume 11, e estamos no volume 12. E a publicação contínua, não tem número. E à medida que... E aí você já está com seus artigos prontos lá, né? Como você falou. Você já libera eles. E por que a Cielo incentiva isso? Para agilizar o processo mesmo da comunicação científica. Porque, muitas vezes, a questão de formar um número é o que atrasa, que viabiliza da pesquisa chegar rápido ao leitor. Pode falar, Lucas. Na Revice é um volume por ano, mas ainda a gente tem 2 números. Então, esse ano, por exemplo, é volume 7, número 1, número 2. O que vai diferenciar, na verdade, é que a gente lança dossiês por número, mas é um volume só. Então, no número 1 do volume 7, teve um dossiê temático onde a gente promove algum tipo de tema que a Revice quer. E aí, no volume 2, foi outro tema nesse conjunto, mas mesmo assim é de publicação contínua. Então, exemplo, a gente está num dossiê agora sobre política e disputa de poder. Mas, se alguém quiser enviar de um outro tema, ainda pode enviar, porque é de publicação contínua. Então, a gente tem um dossiê meramente temático para estimular algum debate e a gente continua recebendo de outros temas. E a gente tem 3 dossiês por ano. Então, eu teria que ter 3 números temáticos Sim, por ano, isso. mais Sim, você pode manter, já que é assim a cultura da sua revista, e continuar recebendo de outros temas, mesmo com um dossiê específico, entendeu? Isso a gente já faz. A questão que eu estou pensando é como é que publica, entendeu? Contínuo sendo dossiê. Então, acontece que, vamos supor que tem um artigo foi mandado para um dossiê e atrasou. O que acontece é que ele só vai ser publicado no outro número fora da seção de dossiê. Essa é a diferença. Então, exemplo, a gente teve no começo do ano um tema, e aí mandaram um artigo. O artigo não ficou pronto, a gente abriu um outro dossiê, o dossiê virou, mas ainda está no mesmo volume. Ao invés de ir para a seção dossiê, vai para a seção de artigos. E aí assim. Mas você publica, você tem data para publicar esse dossiê? Sim, o dossiê ele fica aberto até tipo setembro, por exemplo, esse número agora, e aí para receber. E aí quem enviou, por exemplo, até 10 de setembro, tem possibilidade de entrar dentro do dossiê, na seção. Mas se enviou depois, não tem o menor problema, a gente publica em artigos. É anual. É igual ela, Zumira, ela estava comentando, é anual. E o dossiê é semestral. Mas isso não altera, é só uma questão temática. 31 de dezembro. 31 de julho e 31 de dezembro. Só muda literalmente a seção que coloca. E é isso. E aí, vamos supor que um artigo que entrou nesse dossiê passou o dia 31 de dezembro, ele só vai entrar no próximo número, que é o próximo volume. Depois também, se você ficar com a dúvida, você pode mandar, a gente tenta responder. A sua realidade. Acho que tem mais uma pessoa querendo... É só porque eu também sou o diagramador da minha revista, assim, e a gente tem uma preocupação com o número de página, isso é irrelevante para quem faz publicação em fluxo contínuo, né? Então, vocês só publicam. É isso que eu ia comentar. Com o número e a paginação ela já não tem tanto sentido. O volume você mantém e o número é opcional. Você vê, a revista não é tão relevante como era no formato. Você não faz mais a sequência. Eu também tô achando. Nossa! A paginação é o caos da diagramação da revista. Simplifica o trabalho seu e agiliza o processo para o leitor. Pode falar. Identifica, né, gente? Que é bom que todo mundo vai se conhecendo também. Bom dia, eu sou o Rogério, editor de apoio da Rebel.
né, a Revista Brasileira de Estudos do Lazer. A questão que eu venho levantar em relação aos critérios dos indexadores, bem específico na pontualidade na publicação, que é um grande problema da nossa revista, é a questão da equipe. A gente é uma equipe muito pequena e acaba que, devido a outras demandas também que a universidade acaba colocando a gente, que é normal, a gente, às vezes, não consegue dar conta desse quesito pontualidade. Também até por outros critérios que está além do nosso poder, por exemplo, passar número de artigos que a gente recebe, né? Às vezes é um número pequeno e a gente quer publicar, por exemplo, num número, 5 artigos, a gente publica 3 vezes por ano. Então, a cada publicação, a gente quer colocar 5 artigos. Às vezes, não tem quantidade de artigos suficiente para publicar. Às vezes, a gente manda para o parecerista, tem uma demora do parecerista para devolver, né, essa avaliação, que atrasa todo o processo de publicação. E tem as próprias demandas da equipe também, né, que às vezes acaba, que também é um trabalho voluntário nosso e tudo mais, então tem outras demandas. Então, acaba que esses critérios ficam difícil de pontuar e se encaixar nos indexadores. Então, assim, como que você sugere aí para a gente, né, tá trabalhando em frente a esse aspecto? Porque a gente quer indexar também, a gente quer, por exemplo, a Cielo e tudo mais. Eu vou voltar num exemplo da revista da Docência, no sentido de que é uma coisa que eu acho que elas pegaram, não sei se foi no primeiro ou no segundo ciclo, se eu estiver enganada, você me corrige, que é de criar parcerias. No caso delas, elas conseguiram bolsistas, recebem, né? Pois é, ela trabalha com voluntário. Então, é isso que eu lembrava que tinha, isso que eu queria confirmar. O que eu acho? Rogério, né? Rogério, eu acho que o portal gostaria muito de ter uma solução assim de recurso financeiro, de poder, né, pegar algumas coisas para auxiliar as revistas que têm mais dificuldade, porque uma coisa que eu acho que fica claro no ciclo para vocês que estão participando é a diversidade das nossas revistas. Diversidade de equipe, né? A Raquel falou e ela, enquanto outros têm uma estrutura. Porque aí é uma coisa que eu vejo muito na universidade. Ainda a gente tem tentado trabalhar, tá? Não é uma coisa que a gente desistiu, não. A gente está com a política de periódicos, a gente já conseguiu alguns avanços, que é a questão de hoje dar DOI para as revistas que estão vinculadas, o antiplágio, para quem não sabe, mas tem que estar vinculado ao portal. A gente ontem conversou, acho que alguém comentou aqui a questão da sobrecarga do editor. O COGEP, né, a Terezinha pode me ajudar aí, o COGEP está de olho nisso, a gente vem conversando, mas tem coisas que a gente não vai conseguir do dia para a noite. Vai levar um tempo, a gente espera um dia poder estar comemorando isso aqui no ciclo. Falar, vocês lembram quando a gente chorava isso? Igual hoje eu brinco com a Zumira. Lembra quando a Zumira ia atrás de mim, atrás do dói? Hoje eu posso falar, não, ela tem dói, né? Então, é uma coisa que não está hoje na nossa mão. Mas a gente pode pensar, gente, aí eu abro para todo mundo, eu gosto muito da gente aproveitar essa oportunidade para pensar mais amplo, em parcerias. Se tem alguma coisa que eu acho que as revistas podem buscar, é parceria e voluntariado, tá? Levanta aí, Sofia. Sofia é nossa estagiária de estágio obrigatório. Ela viu a realidade das revistas, ela está formando em biblioteconomia na ciência da informação, ela super interessou no tema. E aí ela viu uma das nossas revistas com muita dificuldade para corrigir metadados. Ela estava com disponibilidade, ela me perguntou se ela podia se candidatar para ser voluntária da revista. Eu falei, eu vou fazer o contato com a editora. Fiz na mesma hora, a editora, Carla, pelo amor de Deus, me manda. Quanto tempo você já está ajudando ela? 3 semanas ela está voluntária, gente. Ela não está recebendo. Assim como tem a Sofia, tem outras pessoas que podem querer, tanto dentro da área de biblioteconomia, mas não vou fechar na área de biblioteconomia, não, tá? Pode ter alunos da sua unidade que quer seguir a área acadêmica. E essas pessoas, elas são possíveis candidatas, porque elas querem também currículo.
Eu não vou falar muito aqui, porque eu acredito que a Larissa trabalhou algumas coisas, senão eu vou entrar na fala dela. Né? Mas eu acho, gente, que vocês precisam abrir um pouquinho mais, às vezes, dentro da própria unidade. E, se não dentro da própria unidade, dentro da universidade. Porque, às vezes, vocês não vão conseguir o voluntário lá na unidade de vocês, mas hoje a gente tem a interdisciplinaridade. Temos vários alunos de doutorado, mestrado, né, de pós-graduação, fugiu pós-graduação. Temos vários alunos de pós-graduação que estão buscando oportunidade. E não é para ser o editor-chefe da revista, mas é para colaborar com uma outra questão, com uma sessão. Vocês estão treinando, eu não falei de educação? É um processo de educação também, que vai somar para a revista. Bom, vou parar por aqui, porque senão vou falar demais, mas a gente pode voltar no debate na fala da Larissa, tá bom? E a gente tem que finalizar, mas eu não vou passar rapidinho. Alguns pontos chaves aqui, Bruno, só para a gente não... E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa apresentação. Vou jogar, é ótimo, não, perdão. Eu vou disponibilizar, gente, desculpa. Eu vou disponibilizar para todos vocês, junto com... Eu não sei se eu vou conseguir o slide da Suzana, mas eu vou tentar e divulgar os slides para todo mundo, tá? Independente ou não de ter participado do ciclo. Bom, deixa eu lembrar aqui qual que é. Qual que manda. Bom, fechando, não sei se eu te respondi, Rogério, mas aí é uma outra coisa que eu esqueci. Qual que é a outra solução que você tem na sua mão? É a que eu dei para a Raquel. Estou errada, Zumira? Quando você abre para publicação contínua... Oi? Quando você abre para publicação contínua, você tira a forca que você fica quando você fica com avaliação atrasada. Com quantidade de número. Pode falar, Zumira, rapidinho. Pode tirar benefício da publicação contínua, mas você pode afrouxar o processo e o seu tempo de avaliação vai acabar aumentando. Mas aí na publicação contínua, por exemplo, eu tenho um artigo pronto para publicar, eu posso publicar, não preciso... Eu peguei um ontem, posso publicar outro amanhã. Tá. Fechou a diagramação, tá pronto, eu coloco no site, mando um e-mail para o artigo para publicar. Peço para o Bruno a atribuição do DOI daquele artigo. Aí é melhor. Tranquilo, gente? Você tem que mandar, aí você manda um atribuidor do sistema, aí você manda um e-mail falando, já está publicado na hora que atribui do sistema, Uhum. o que acontece com o nosso número, mas com o número inteiro. Eu acho que tem mais uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque a Cielo também, ela nos critérios, ela recomenda o número de artigos a serem publicados por ano, dependendo da área. Então, a gente tem isso como meta também, de estar com o fluxo contínuo, pensando, né, se eu estou atingindo o número recomendado, né, ou se eu estou muito aquém, porque a Cielo te dá uma margem. E agora, uma outra coisa que nós todos vamos ter que ficar de olho é porque o Qualis, né, ficou parado esse tempo todo, então os critérios até então da CAPES exigiam, por exemplo, uma revista A1, a primeira coisa era que ela tinha que ser trimestral. Então, se eles mantiverem um tipo de critério desse, né, não sei como é que por onde a gente vai optar. Seria equivalente a impact factor. Eles não olharam nada de como é que a gente olha a revista, porque eles chegaram à conclusão de que todos esses indexadores estão fazendo a gente fazer um monte de coisa, e
e eles estão preocupados só Com o o impacto. processo final, com o impacto. Então, eles falaram que a gente é A1 porque nós fomos muito citados e pronto. Porque nós fomos perguntar o que tinha feito, Aham. quais eram os critérios. Então, na área de artes, foi essa a resposta que eles deram pra gente. Entendi. Ontem, gente, ficou bem clara essa questão de que tem muitas coisas ainda para ser ajustadas, principalmente com a questão da Cielo, que está sendo meio que precursora na questão da ciência aberta. Então, nós vamos ter que, talvez, fazer escolhas. Eu não vou conseguir, né, detalhar Espera aí que eu estou errada. A gente preparou alguns indexadores para conversar aqui. Eu não vou conseguir detalhar, porque eu não posso prejudicar a fala da Larissa, mas eu quero só, passando o slide e comentando algumas coisas com vocês. Por exemplo, a DOAGE, ela também está recomendando a questão do acesso aberto. Eu não sei quantos aqui são DOAGE. Então, o que eu quero chamar a atenção? O slide vai depois, a gente pode também conversar particular com a revista que precisar, né, Bruno? Pode procurar o portal. Mas o que eu quero chamar a atenção é que agora as revistas, no planejamento, precisam decidir. É Cielo? É DOAGE? É Latindex? É Web of Science? É Scopus? É uma base especializada? Eu iniciei falando que vocês podem indexar em quantas bases quiser. E agora eu vou falar que vocês podem indexar, mas que vocês vão ter que tomar algumas decisões. Porque alguns estão fazendo um caminho, outros ainda estão no meio do caminho, vamos dizer assim. Ainda estão, por exemplo, eu não trouxe os critérios, eu vou ter que ver a atualização do critério da website, ver se Scopus alterou, mas a última fala que eu ouvi, por exemplo, da gerente lá da Scopus, é que eles ainda recomendam muito a avaliação duplo cega. E aí, ontem a gente escutou da Suzana, que está na Cielo, e se você pegar o documento, está lá também, que a Cielo já está pedindo para os editores manifestarem, ou pelo menos começar já a alinhar a questão da revisão por pares abertas. Não é obrigatória ainda, mas para 2023, os periódicos precisam perguntar para os autores se eles querem ou não abrir. Não precisa abrir, mas precisam perguntar. Então, está vindo já um caminho que daqui a pouco sai um critério falando que, para estar no Cielo, tem que ter revisão aberta. Não é assim ainda, hein, gente? Estou só sinalizando que é um caminho. É como se vocês estivessem olhando para a publicação de vocês, decidir que caminho eu vou seguir. Eu vou seguir o Qualis. Aí a Raquel, eu achei legal ela comentar isso, e eu não posso deixar de falar, a questão das métricas. É importante não tirar o olho das métricas. Não precisa ser o foco número 1, mas também não pode tirar o olho. E o Qualis, ele está olhando muito o Google Scholar. E nós não temos todas... Está ali, né? A gente ia comentar. Nós não temos todas as revistas do portal ainda no Google. Nós já mandamos e-mail, mandamos passo a passo, já falamos em alguns eventos da importância de estar buscando o cadastro lá no Google Escolar. No documento da Cielo, a Terezinha lembrou aí, né, do mínimo e do máximo, estou aqui preocupada com o horário. No documento da Cielo sempre vem o mínimo e o recomendado pelas coisas. Nesse último documento já tem o mínimo e o recomendado por área do índice H. Então, do índice H do Google, né, da Google Escola. Então, é muito importante que vocês, mesmo não estando na Cielo, leiam esse documento e vejam o que está sendo cobrado para a área de vocês. A Terezinha lembrou do mínimo. Importante, porque acho que foi você, né, Rogério, que comentou que para fechar um número, vocês trabalham mais ou menos para fechar com 5, porque é importante para alguns indexadores manter a padronização. É importante. Então, também, a gente muda, mas a gente tem que pensar nesses aspectos. Então, na publicação contínua, eu vou tentar manter entre o mínimo ou o recomendado da área do conhecimento. Essa é a minha estratégia. Entendem, gente? A gente planejou para falar mais, mas eu acho que muito mais do que a gente falar, foi muito mais rico ouvir.
aqui, a fala da Raquel, do Rogério, dos meninos da revista, da Zumira. Eu acho que é importante a gente ouvir vocês. Por isso que a gente pensou em bate-papo. Eu não acho que o nosso bate-papo acaba aqui. Até estava falando com o Bruno que talvez a gente tenha que pegar base de dados para o próximo ano e começar a bater papo sobre um critério. A gente vai, talvez, né, a gente pensou em falar, comentar alguns aqui, mas talvez a gente deva focar alguns critérios específicos. A gente já faz isso em notícias, eu tenho que deixar isso claro aqui. Se vocês olharem a página, eu achei muito legal que eu fui pesquisar alguma coisa do critério, acho que foi da Cielo mesmo, já saiu a nossa página. Se vocês olharem a página nossa do portal, a gente tenta sempre divulgar o que a gente vê que está de novidade aí na área de vocês. A gente divulga também no Facebook e no Twitter, mas eu sei que alguns não gostam de redes sociais, mas a gente está no Facebook e no Twitter. Estamos pensando em sair do Twitter e ir para o Instagram no próximo ano. Estamos ainda decidindo, porque nós também estamos fazendo a nossa autoavaliação enquanto portal. Mas a gente nunca deixa de divulgar na página do portal, no WordPress do portal. Então, sempre que possível, dá uma passeada lá, porque a gente está de olho na ABEC, nas discussões que estão acontecendo na ABEC, no IBICT, em outros órgãos importantes, e a gente tenta transmitir isso para vocês. Eu acho que eu não vou caminhar pelo horário, o Bruno está só olhando para mim, e eu gosto de falar, então a gente tem um problema aqui. Eu só queria, para finalizar, mostrar que a gente colocou algumas fotinhos com passo a passo, os requisitos. A gente explicou a metodologia do Latindex, mas o Bruno já comentou aqui que algumas revistas estão no diretório, eu tenho que reforçar isso, porque alguém vai assistir. Algumas revistas nossas não estão na metodologia Latindex, estão no diretório. Então, a gente pede para esses editores ficarem atentos e, se tiver dúvida, bater a porta no nosso e-mail lá do portal, que eu vou colocar aqui. Aqui a gente detalhou algumas exigências, colocamos foto, né? Mas a nossa ideia mesmo era provocar que o passo a passo da Cielo também, nós vamos mandar isso para vocês não precisam preocupar. Aqui também falando um pouquinho do Google Escola, mas aqui estou chegando no e-mail que todo mundo já deve ter, mas a gente... fechei sem querer. Como a gente não vai conseguir continuar a conversa agora, a gente se coloca à disposição de vocês para qualquer esclarecimento futuro. Lembrando que, às vezes, a gente demora um pouquinho, gente, mas a gente responde, tá? É porque só somos nós dois. E, às vezes, as demandas, de uma hora para outra, pipocam, né? A gente está muito feliz de estar aqui com vocês e estamos à disposição, né? Obrigada aí, gente. Bom, peraí.